Você conhece a história da nossa igreja? Uma igreja tão abençoada que vem crescendo no mundo inteiro? Acontece que a nossa igreja não surgiu aqui no Brasil, e sim lá nos Estados Unidos, pela nossa fundadora, Aimee McPherson. Somente em 1946 ela veio parar aqui no Brasil, por meio do nosso pastor Harold Williams, que esparramou a nossa bandeira quadrangular, por meio de tendas que se chamavam Cruzada Evangelística. Na frente da igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Embaixo estava a Cruzada Nacional de Evangelização. Por então, isso que eles, não são os pastores que falavam que é a Igreja da Cruzada, é o povo que falava. É, o povo falava, então era cruzada mesmo. Na igreja, pronto, né? Que legal. o ponto de referência era a Igreja da Cruzada. Aí. Pode falar. Pode falar. Eu sou a pastora Leda, estou nessa igreja desde do dia da inauguração. Deus sempre me falava que as cadeiras vazias, os bancos que era banco ainda vazio, e eu orava naqueles bancos. E um dia Deus falou para mim que aqueles lugares vazios estavam cheios de anjos, que ia encher de pessoas. Aquela igreja grande, porque não tinha ninguém, estava grande, né? Hoje em dia ela é pequena. Aquela igreja grande tinha aqueles bancos. Aí na hora dos cultos, ela falava, quando estava quase terminando, ela falava assim: ó, gente, cada um adota um banco, com quem que as pessoas que vai vir para aqui estejam sentadas neles. E vamos orar para essas pessoas que vão sentar nesses bancos. E aí foi tempo, uns 3 meses orando para aqueles bancos vazios. Aí começou a vir gente. Aí deu que ela saiu, foi lá pro Parque Pirajussara. Aí o pastor Silvio veio. Aí quando ele veio, a igreja foi crescendo, já não coube aqui mais. Nós fomos para Pirajussara, lá embaixo. De lá viemos para esse salão grande aqui em cima. E graças a Deus, que nós lembramos do Senhor, está igual está hoje. Cheguei a ver, né, que tinha 2 cultos e ainda não dava conta. Com isso a gente estava assim, numa decepção, assim, sei lá, tristeza, porque eu tinha tido 2 meninas gêmeas, né, e morreu. E os médicos falaram comigo que eu não ia ter mais filho, senão eu ia morrer também, porque eu dei câncer, né. Aí como foi, aí ele chegou em casa e falou assim: Graça, achei uma igreja aqui embaixo da sua, sabe? Aí eu falei assim: então me leva lá onde quando for pro Santa Amaro. Aí como foi um dia, ele falou assim: vamos deixar em Santa Amaro à noite e vamos descer lá na igreja então? Aí, menina, essa igreja é nossa aí. Aí nós desceu, tava lá a irmã Leda, a irmã, falecida irmã Ana, e quem mais? Irmã Geni, irmã Pacheco. Aí a gente entrou, a irmã Leda levantou logo, ele me cumprimentou e tal. Você não tem filho? Eu falei: não, irmã, eu tive, mas os médicos falaram que eu não posso ter filho mais não. A gente tá até pensando que um dia eu vou adotar uma criança. Ela falou assim: nada disso, que Deus está me falando aqui agora que ele vai te dar um filho e vai ser homem. Eu engravidei. Quando eu fui passar no médico, o médico quase me bateu, que foi no meu hospital. Você tá querendo morrer? Falei: não, eu não vou morrer agora, eu tenho um filho para criar, o senhor é doido? Aí ele falou assim: não, você está procurando morte. Faz 1 ano que você quase morreu aqui, 1 ano e pouco. Você andou à morte. Eu sei engravidar. Aí eu falei assim: doutor, quem prometeu de me dar esse filho foi Deus. E Ele é o Deus do passado e de hoje, será para sempre. Ele não vai falhar comigo. Ele vai me dar esse filho, nem eu vou morrer, nem ele. 3,70 kg. Aí, falei: a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. O motivo pelo qual eu vim para essa igreja é uma historinha. Em 1993, eu estava lendo a Bíblia
Foi quando eu comecei a ler a Bíblia, ouvindo cultos pelo rádio e comecei a pensar em encontrar uma igreja para congregar. E vocês não imaginam como era esse prédio aqui na época. Ele não era nada atrativo e eu passava assim, olhava e sentia no meu coração. Aqui não, essa igreja é muito feia. Olha como Deus faz as coisas, os pensamentos de Deus não são os nossos, não é? E um dia eu passando aqui num sábado à tarde, o pastor da época, o pastor Silvio, estava na porta num momento de ensaio do louvor e ele me fez um convite. Perguntou se eu conhecia a igreja, me fez um convite. Isso foi num sábado à tarde. No domingo eu vim com 2 filhas, a Márcia e a Elis. A primeira que aceitou Jesus mesmo, que não foi aqui, fui eu, né? Daí aqui na igreja nós viemos porque minha mãe não era convertida, não gostava de crente. Detestava, odiava. E daí ela recebeu um convite de uma amiga dela e resolveu aceitar. Daí veio as 3 junto com a mãe. Eu vim na igreja meio que numa situação um pouco diferente, porque eu achei que eu vinha para um evento, eu não sabia que eu vinha para um culto. Como eu não sou da igreja, minha família também não é, então todo mundo da minha família tem um certo preconceito, assim, e era uma coisa que eu tinha também. E aí eu conheci a Raíssa e ela falou assim, vai na minha igreja que eu vou dançar. Então eu achava assim que ia ser um evento de dança, tipo, sei lá, iam vir outras igrejas, apresentação de grupo de dança, assim, sabe? E na verdade não era um culto normal que ela ia dançar o espontâneo no começo. Então eu vim com as minhas coisas e tal, na época eu já tinha moto, vim com um capacete assim, né, um monte de bolsa. Aí aconteceu ali o louvor e tal, ela dançou, eu falei assim, nossa, que um jogo de luz legal, né, a acústica da igreja e tal, não sei o que, eu falei, legal, agora acabou. Aí eu peguei meu capacete, peguei minhas coisas e tô levantando pra ir embora, porque eu achava que tinha acabado, né, não tinha mais ninguém em cima do altar pra dançar, nem pra tocar, eu falei, acabou, né. Aí ela veio até mim e falou, você tá indo embora por quê? Aí eu falei, não acabou o evento? Ela falou assim, não, agora vai começar a pegação. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de comemorar as conquistas, sabe? Assim, às vezes eu ganho algumas coisas na minha vida, só que eu não sou aquela pessoa assim que solta fogos e tal e fica pulando. E no dia que eu me batizei foi um dia que eu consegui fazer isso, sabe? Tipo assim, era tanta, assim, uma alegria tão genuína que, tipo, eu tava, parecia assim, não sei, eu não sou pai, mas assim, parecia que tinha nascido um filho meu, assim, sabe? Tava muito alegre, assim, muito feliz. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade de comemorar, que eu sinto que é como se eu não fosse tão digno, assim, sabe quando você tira uma nota 10 na escola porque o professor vai com a sua cara? Sabe, você meio que fala assim, não, pera lá, eu tirei uma nota 10, mas eu não fui tão bem, o professor é meu camarada, então, tipo assim, eu não conseguia sentir, ao longo da minha vida eu não conseguia sentir isso. Só que quando eu me batizei, assim, tipo, parecia assim que aquela força, todo aquele sentimento ali era puro, assim. Eu e a Carol, a gente veio pra cá em julho, em setembro, dia 7 de setembro, eu e a Carol já... Tibum. 25 anos atrás. 7 de setembro de 1997. Totalmente enraizada. Estava comentando até com a velhinha que o que aconteceu. A gente se converteu aqui, eu casei aqui. Legal. E daí a gente subiu e depois a gente voltou de novo. A gente foi pro Mituze. A gente foi pro Mituze, fomos aqui pra cima e daí voltamos. Pra mim é de gratidão e sentimento de ter encontrado um lar realmente, né? E eu também, só gratidão, assim. Deus, na minha vida, Ele fez infinitamente mais além daquilo que eu podia imaginar, né? Depois que eu vim pra cá. A gente veio da família, assim, eu e a Carol já chegamos de supetão, de solavanco, participando de tudo, já tava no coral, a Carol já foi para acampamento de jovens, assim, tudo de cara, né?
E assim, as coisas que Deus fez assim na minha vida aqui nesse lugar não tem preço, não tem como descrever, né? Porque tem muito a ver com crescimento, com chamado, com você entender o que é você ter uma vida separada pro Senhor. Então, assim, minha história é aqui. Eu aceitei Jesus em outro lugar, porque aprova o Senhor, mas assim, aqui eu me achei, tanto é que eu me batizei aqui, né? É isso. Então, o maior testemunho que eu vejo desse tempo todo que eu ando com Jesus, né, é a libertação do meu marido. Porque meu marido era alcoólatra. E eu orei muitos anos para que ele fosse liberto. Na verdade, eu orei 20 anos por isso. Fazem 8 anos apenas que ele é liberto. Mas ele é liberto. Então, o poder da oração é a perseverança, é a persistência, o que faz as coisas acontecerem. Então, eu acho que o maior testemunho que eu fiz é esse, a libertação dele. Porque uma pessoa que estava no fundo do poço, alcoólatra por 20 anos, difícil, né? Mas eu sempre acreditei. Eu nunca via meu marido chegar bêbado, pela fé. Eu sempre via meu marido chegar bêbado. Eu nunca via meu marido sujo, jogado. Eu sempre via meu marido limpo, cheiroso. Meus olhos naturais viam meu marido hoje, mas os meus olhos da fé viam meu marido de mim. E hoje meu marido está de mim. Para a glória de Deus. Então eu creio nisso, eu creio na oração, na perseverança. Entendeu? No amor, na renúncia, na entrega. E por tudo isso, eu sou muito grata a essa igreja. Muito. Eu amo essa igreja. Eu amo esse prédio, essa igreja. Eu fiquei muito feliz. Deus sabe disso. Quando nós voltamos para cá. Então, nós somos de Joinville, Santa Catarina, e nós estávamos lá em Joinville nessa época, 19 anos atrás, nós tínhamos uma escola de educação infantil, nós dois trabalhávamos nessa escola. Tínhamos a Pamela com 6 anos, 6 para 7 anos mais ou menos. E um dia o meu cunhado, o pastor Silvio na época, e a minha cunhada, a pastora Solange, foram lá para Joinville ver família e estendeu o convite para nós virmos para São Paulo para auxiliar eles aqui nessa igreja, né, Igreja do Evangelho Quadrangular, Parque São Joaquim. Nós já éramos auxiliares lá em Joinville, com o pastor Jacques e a pastora Patrícia. Só que não um tempo integral. Nós trabalhávamos na escola e trabalhávamos na igreja também. Tínhamos desejo, sempre ardeu no nosso coração o desejo de trabalhar 100% na obra. E quando veio essa oportunidade, então, esse convite, a gente se lançou, né? E lá no ITQ o Senhor já falava no nosso coração em relação ao chamado, à obra do Senhor. Só que nós nunca imaginávamos que a gente ia sair de Joinville para vir para São Paulo. Era fora de cogitação, nunca né? Imaginei vir pra Nunca São Paulo. Imaginávamos. Mas a gente, desde quando nós nos conhecemos muito novinhos, né? Somos ainda. Mas desde quando a gente se conheceu, namorou, uma coisa que a gente sempre fez, a gente nunca disse não para as coisas de Deus. É verdade. Sempre a gente falava assim, era pra limpar o banheiro, sim, era pra ser líder dos jovens, sim, era pra ser líder do louvor, sim, era pra fazer... Isso aí. Nós tínhamos um pastor que ele tinha as congregações perto da igreja lá, e ele falava assim, chegava na hora ele falava, irmão Ricardinho,
vai pregar lá na congregação tal. E a gente ia. Largava tudo e De bicicleta. Nós íamos. essa pé na chuva. Porque a gente não. E isso até hoje está no nosso coração, né? De não dizer, né? Mas não dizer não para as coisas que o Senhor nos coloca à nossa frente. A Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão, nós devemos fazer conforme a nossa força. E isso a gente tem feito. E aí nós viemos para cá, eu, Ricardo e Pamela, com 6 anos. Largamos tudo, entendendo que era um chamado do Senhor para nossa vida. É muito engraçado que a gente conta que quando nós chegamos aqui, nós não conhecíamos o que era tapioca. A tal da tapioca. Não conhecia. E aí, como pastor, a gente faz visita nas casas e a gente foi fazer a visita. E aí o pastor Ricardo fez visita e essa irmã com todo carinho nos deu umas 4 tapioca. E quando chegou em casa, ele me mostrou, olha que eu ganhei da irmã e tal. E eu abri e disse, meu Deus, o que é isso? Quando eu olhei, disse, um pastel branco. O que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? Vamos fritar, porque eu pensava que era pastel. Fritamos a tapioca. Nós fritamos a tapioca e o pior, nós comemos frita. E o pior, achamos bom. E aí a gente depois aprendeu o que era uma tapioca. Coisas do começo. Nós ficamos 8 anos auxiliando o pastor Silvio e a pastora Solange. Foi uma mega escola, né? Faculdade de vida mesmo. E nesse tempo a gente acabou conhecendo a igreja, né? A estrutura da igreja aqui em São Paulo. E quando teve a oportunidade, então, o pastor Silvio, por motivos pessoais, deixou a igreja e, para surpresa nossa, nós somos colocados somos convidados, na verdade, a assumir como pastor titular. Tivemos outros convites antes para assumir outras igrejas, umas 4 igrejas. Nós íamos abrir uma igreja, já íamos pegar igrejas prontas, já estava encaminhando, mas nunca imaginava ficar com a igreja do Parque São Joaquim, que era uma igreja grande. Já na época que a gente assumiu, era uma igreja já consolidada, madura, e nunca imaginava ficar com a igreja, mas Deus não deixou a gente ficar com as outras, agora a gente entende, né? Para ficar com a igreja do Parque São Joaquim. Hoje, né, conhecida carinhosamente como a Catedral da Aliança. O desafio maior foi manter a igreja como já era. Porque quando você começa algo novo, do nada, qualquer coisa que você faz já é uma coisa. Agora, você pega uma estrutura já montada, uma igreja família, uma igreja madura, uma igreja consolidada. Muito ativa, né? Muito ativa. A igreja Parque São Joaquim, quadrangular, foi sempre de muita atividade. E aí o nosso maior desafio foi manter isso. Foi manter para não deixar cair. Não é verdade, não? Para honrar, uma coisa que nós sempre tivemos, né? Honrar a nossa liderança. Então a gente honrava, a maneira de nós honrarmos era continuar lá em cima, continuar com a igreja nas mesmas proporções, né? E para a glória do Senhor, eu pedi para Deus, eu lembro de uma oração que eu fiz, eu disse para o Senhor, Senhor, me dê uma visão de trabalho. Eu precisava de uma visão para trabalhar. Quando Deus me deu a visão, eu fiz outro pedido. Eu disse, Senhor, em 3 anos, eu quero uma igreja completamente diferente, mudada, já com a nossa cara, com o nosso perfil de trabalho, tudo. E Deus nos surpreendeu tanto que não só mudou a igreja em si, como mudou a geografia da igreja, o lugar, o local da igreja foi mudado também. E não foi por uma força nossa, nós fomos levados a mudar de onde a gente estava. E um dos desafios maiores foi manter a igreja unida, manter a igreja em pleno crescimento. Deus nos fez crescer muito, crescemos mesmo, graças a Deus. Deus sempre nos teve misericórdia, a bondade do Senhor. Na época, a igreja quadrangular, a nível nacional, ela abriu as portas para as células, para os grupos pequenos. Onde nós, lá de 2000, no ano 2000, 2001, 2003, que a gente veio para cá, nós já havíamos começado isso lá em Joinville, os pequenos grupos. Só que quando a gente veio para cá, isso parou. E aí passou esse tempo todo, quando a igreja quadrangular ela abriu para as células, aí nós embarcamos de cabeça. Deus nos deu a oportunidade, a visão de trabalhar com os grupos pequenos e treinamos 45 pessoas e
e começamos as células com 33 células. Então a célula é um trabalho extraordinário, fantástico, visão de crescimento, é uma visão de evangelismo, uma estratégia de evangelismo muito excelente, e nós viemos crescendo através disso. É verdade. Chegamos a 71 células, com 14 supervisores. Chegamos no ano de 2014, 2015, mais ou menos isso. Nós chegamos a 71 células com 14 supervisores. Ficamos 2015, 16, 17 e 18. Em 2019 a gente sai do aluguel e vem para o prédio próprio nosso, onde que era a associação, a escolinha nossa, e onde estamos até hoje. Foi numa direção de Deus muito grande mesmo. Nós relutamos muito em sair de um lugar grande para um lugar menor, metade do espaço. Mas quando é de Deus, quando a coisa é do Senhor, a gente vê a mão de Deus agindo. E para sair de lá, desse prédio maior para cá, eu também pedi a Deus uma visão. Eu sou chegadinho e pedi uma visão, né? Acho que eu assisti muito Thundercats, Espada Justiceira, dá-me visão além do alcance. E aí então eu pedi a visão e o Senhor me deu um projeto da igreja que nós já vimos, está pronto o projeto, bem, está desenhado, está bonito demais, e agora a gente só está esperando o tempo do Senhor de levantar esse grande templo em adoração a Deus, que o Senhor nos dê vida, nos dê graça, para fazer isso para Taboão da Serra, para a nossa região, para a nossa cidade, enfim. Deus, Ele é maravilhoso. Em 2018, a nossa igreja, ela... Ai, pai, gente! Ai, meu Deus do céu, Zé. Vai. Em 2018, a nossa igreja, ela teve um grande desafio também, que foi assumir um campo missionário aqui em Taboão da Serra. A nossa igreja local, ela se torna superintendência, né? O pastor Ricardo foi convidado para ser superintendente, cuidando além da nossa igreja local, mais outras igrejas de Taboão. E hoje, Taboão da Serra, ele é um campo missionário, conhecido como a região 583. E hoje nós estamos supervisionando mais igrejas aqui na nossa região. Então, para a nossa igreja local foi um grande desafio também. Inclusive, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, pela pastora Gisele, pessoas que nós também acompanhamos a trajetória deles, né? Nós vimos, né, lembramos até os momentos que eles chegaram aqui nessa igreja, né? E hoje eles são, aliás, Deus honrou a vida deles, né? Colocando eles como superintendente, como pastores de excelência, né? Pastores que têm amorosos, têm feito essa obra com muito amor, com muito carinho, né? E eu e minha família, nós louvamos muito a Deus pela vida deles. Tenho certeza que o que Deus tem feito na vida deles ainda vai se completar por muitos anos, né? Deus vai fazer muitas coisas, né? Principalmente na questão dos projetos, das intenções, daquilo que o Senhor já falou no coração dele, né? Então eu tenho certeza que vai se cumprir nesse lugar, né? E nós só nos alegramos por fazer parte, né, dessa família e estar aí vivenciando esse crescimento a cada dia, vivenciando as pessoas chegando, novos membros, novas conversões. Então nós ficamos muito felizes por isso, porque esse é o projeto de Deus para esse lugar. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida do pastor Ricardo, que agora está como superintendente dessa região, por tudo que ele tem feito, né, pelo crescimento da região, pelo crescimento da igreja. Eu lembro o primeiro culto que nós fizemos, porque primeiro começou, né, fecha a igreja, não fecha a igreja, pode fazer culto, não pode fazer culto. E aí, quando a gente foi determinado realmente que ia fechar as portas da igreja, nós já tínhamos o desejo, a vontade, o pastor sempre quis, né, ter as câmeras na igreja, ter um projeto de passar, né, nas redes sociais. Então a gente já tinha um mecanismo para isso, mais ou menos. Mas nunca atuante. E aí a gente, nesse fechar os cultos, as portas da igreja, nós resolvemos colocar em ação. Então o primeiro culto que a gente fez, nós colocamos
ficou o pessoal do louvor, poucas pessoas também, né? E a gente fez um louvor olhando para uma câmera. Foi muito estranho, porque quando a igreja está reunida, tu sente o calor das pessoas, né? Tu sente a movimentação, o retorno, e aí você fala, glória a Deus, irmão! Então, e doía muito no coração a gente chegar e ver as cadeiras vazias. Tu olhava, e assim, e a gente olhava cada cadeira e lembrava, né? Dos irmãos que sentavam ali, poxa, ali sentava tua irmã, ali sentava a irmã, lá atrás tal pessoa. Então aquilo doía no nosso coração. E a gente foi fazendo assim, os primeiros cultos nossos, só Deus por misericórdia. Nós tivemos que nos refazer como igreja. Sim. Aquela igreja de 2020, antes não existia mais aquela igreja. É uma igreja hoje completamente diferente. A gente vê isso na vida das pessoas. Acho que o mundo depois da pandemia mudou. E a igreja, como um todo, o que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Deus não muda. E o evangelho também. Agora, a forma de se fazer igreja, a forma de se evangelizar, ela mudou e nós tivemos que nos adaptar a essas mudanças para prevalecer, né? Para continuar. E tivemos muitas mudanças e foi necessário essas mudanças para poder alcançar muitas vidas. Hoje, através da internet, a gente alcança pessoas longe, né? E não deixa de ser o evangelho sendo ministrado, uma pregação, a palavra sendo falada. Hoje nós somos uma igreja híbrida, uma igreja local, um povo local, mas a gente entende que existem pessoas que ainda não podem vir à igreja. Né? Para aqueles que podem, devem vir, né? Mas a gente entende que tem um público que não pode, que não consegue estar, até mesmo, por exemplo, dia de semana, questão de trabalho, horário, essas pessoas conseguem acompanhar os cultos, né? Via rede social, enfim. E nós queremos sempre mais aprimorar isso, né? Abençoando o povo que está aqui e esse novo momento da igreja online, né? Exatamente, mulher. Parabéns. Tá, voltando agora. As células, por ocasião da pandemia, elas deram uma parada, mas nós já temos os nossos planos novamente de retomada das células. E para esse momento agora, finalzinho de 2022, nós temos novidades chegando, que são a formação das casas de paz, que nada mais é do que os antigos cultos nos lares, para retomar as células novamente. E temos o sonho, é claro, de sair do papel o projeto de ampliação da igreja, porque a igreja continua em pleno crescimento. Mas desde a época, mesmo com pandemia, a nossa igreja nunca parou de crescer. Amém. Batizamos muitas pessoas, muitas almas têm vindo aceitar a Jesus, famílias continuam sendo transformadas, pessoas sendo batizadas nas águas, e a igreja tem crescido para a glória de Deus. Para a gente que é pastor local da igreja, a alegria nossa em ver alguém entrar na igreja não sabendo nada, se convertendo ao Senhor, e essa pessoa começa a crescer, e hoje a gente pode ver muitos que vieram, foram batizados e hoje são líderes na presença do Senhor. Isso para nós é uma grande alegria, porque são os frutos vindo, né? E a gente vê a nossa igreja em potencial crescimento. Hoje, os nossos cultos, graças a Deus, são cultos super cheios de pessoas abençoadas, né? Nós fazemos cultos de Santa Ceia, os nossos musicais, que a gente tem um problema que é um problema bom, né? Não saber onde colocar pessoas. E nós temos uma oração como pastor, como os pastores da igreja, a igreja em si, nós oramos a Deus, nós queremos ampliar esse lugar, nós queremos quebrar essas paredes para que mais pessoas possam vir para a glória de Deus, né? Hoje a gente tem esse problema que é um problema bom, digamos assim, não ter espaço para o pessoal no altar, não ter espaço nas cadeiras, e para a gente que é pastor, é muito bom isso. E a gente sabe que esse tempo que nós estamos vivendo, e o tempo que nós vivemos também lá atrás, foi resposta de oração das pessoas que começaram há 37 anos atrás. As pessoas oravam para que Deus enviasse as pessoas, para que as pessoas viessem para a igreja, né? Começaram aqui com 3, 4 pessoas,
E hoje nós nos reunimos com quase 800, né? Chegamos a 1000 pessoas, colocarmos na igreja anterior. Então isso é resposta de oração das pessoas que estavam aqui. E a nossa oração ainda continua. Senhor, envia as pessoas, né? Nós queremos almas sendo salvas. Nos usa as pessoas que já estão aqui. Sabemos que tem muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus e ter a vida transformada, assim como nós temos a nossa vida transformada. E é esse o nosso desejo como pastor, né? Ver essa igreja crescer ainda mais. Vamos ganhar essa cidade para Jesus, tá bom? Da Serra do Senhor Jesus. Vamos ver famílias transformadas, nossa maior alegria, ver as famílias transformadas, cheias do Espírito Santo e com a mente transformada. E precisa de um lugar para isso. Amém? E Deus vai nos dar esse lugar. Já nos deu, é questão de tempo apenas. Tempo apenas para que a palavra que o Senhor nos dá, de Isaías, né? Amplia o lugar da tua habitação. Estica bem as cordas, alonga bem as estacas, firma bem as estacas, porque nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda, vamos prosperar. Então esse é o nosso maior desejo, ver vidas transformadas, e hoje amamos estar aqui. Né? Nos 37 anos, 19 nós estamos aqui. Que bênção, né? O sentimento, falar de sentimento, nós somos muito ligados com essa igreja aqui. Somos mesmos apegados ao povo, sabe? Nós gostamos demais de cada pessoa, de cada uma a gente lembra, sabe? E lembra realmente com amor. Não é um trabalho na verdade. Nós não temos assim, eu sou um pastor, eu estou cuidando, eu estou visitando como um trabalho, eu estou orando como um trabalho. Não tem. Existia o amor realmente, sabe? Existia a família, né? Sim. Somos muito famílias e é um sentimento de unidade, sei lá, de troca. Parece que a gente sempre viveu aqui. Parece que a gente sempre teve isso aqui. Essa aqui é a verdade. E uma frase, I love you, baby. Hasta la vista, baby. Nós somos muito agradecidos ao Senhor, a bondade do nosso Deus por ter nos chamado, nos colocado para estar aqui, para frutificar aqui, nesta igreja, neste bairro, nessa cidade. Né? Nós estamos aqui, nós estamos muito felizes. E eu sou muito grata a Deus pela vida dos pastores que nos chamaram, né? O pastor Silvio, a pastora Solange, pelos pastores que aqui passaram, os líderes que aqui passaram, pelos aqueles que estão. Sozinho nós não fazemos nada, né? Mas junto. E essa é uma oração que a gente sempre faz. Senhor, levanta um ministério forte, levante líderes fortes, para que a gente possa caminhar cada vez mais. Porque sozinhos nós podemos ir até um espaço, até um momento, mas com mais pessoas nós vamos mais longe, alcançamos mais pessoas. Realmente, nosso sentimento de gratidão por todas as pessoas, como a pastora falou, todos que fizeram parte desses 37 anos, a gente reconhece que se não fosse por eles, nós não chegaríamos aqui. O apóstolo Paulo diz isso, que um planta e o outro rega, e Deus que dá o crescimento. Estarmos aqui hoje é o crescimento que o Senhor tem dado e nós reconhecemos isso. Reconhecemos em cada pastor, como a pastora falou, em cada líder, somos gratos por toda esta igreja. E uma coisa é certa, até aqui, 37 anos, aconteceram muitas coisas, né? Mas a Bíblia fala algo para nós. Até aqui foi uma bênção, até aqui Deus respondeu, Deus operou, mas não termina aqui. A gente sabe que tem ainda muito mais. Tem muito mais espaço, tem muito mais pessoas, tem muito mais tempo, tem muito mais coisas para nós conquistarmos em nome de Jesus. E louvamos a Deus por esses 37 anos construindo novas histórias. Amém. E tem muita história para ser construída ainda. Eu deixo um texto de Filipenses 2, 13 e 14, que fala, que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão à minha frente, eu prossigo para o alvo. E é para esse alvo de crescimento da igreja, de multiplicação das igrejas em Taboão da Serra, de transformação de vidas, é para lá que a gente vai. Não esquecemos no sentido de não valorizar mais, mas o que passou, passou. Daqui para frente tem muita conquista ainda.
Parabenizar a igreja, nossa igreja local aí, pelos 37 anos aí de existência desse local. Eu acredito que muitas almas foram libertas, muitas almas foram salvas neste local através da igreja. Muitos já foram para outros locais, mudaram de cidade, mas eu acho que o coração continua em Deus. Eu acho não, tenho certeza que o coração dessas pessoas continua em Deus, graças à persistência da igreja e toda a sua equipe. Parabéns pelos 37 anos aqui neste local. Eu deixo aqui os meus parabéns, feliz aniversário para todos que vão completar 37 anos, né? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. E vou deixar um versículo do Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem recearei? Uma coisa pedi o Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Parabéns, feliz aniversário e que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Desde o pastor a todos os membros, que Jesus abençoe. Parabéns, minha igreja querida. Deus abençoe todos vocês, desde o mais pequenininho ao maior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O meu maior orgulho é ver a igreja toda convertida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Parabenizar a nossa igreja quadrangular Catedral da Aliança, que ela continue sendo uma bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero dar os parabéns para essa igreja, que nós continuemos por milhões de anos com a porta aberta até Jesus voltar, né? E parabenizar cada membro da igreja, seja ele que tenha muitos anos, que tenha poucos anos, não importa, se tem algum dia, que hoje seja o primeiro dia que você veio aqui, que você é um visitante, eu quero também te parabenizar, juntamente com a igreja. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção esse lugar em nome de Jesus. Parabéns, Catedral da Aliança, pelos seus 37 anos. Parabéns a você, membro quadrangular.